clínica veterinária resolve comprar o próprio aparelho de ultrassom e raio-x. Como lidar com essa situação? Como não perder esse cliente? É uma preocupação comum para quem trabalha com diagnóstico por imagem, seja volante, seja fixo. Como transformar esse problema em uma verdadeira solução? Porque em algum momento você vai se deparar com isso. O mercado da veterinária está crescendo demais. São muitos pets precisando de fazer exame, clínicas crescendo, se transformando em hospitais, profissionais se formando, entrando no diagnóstico por imagem. Ou seja, nesse processo de crescimento, é inevitável as clínicas queiram ter o próprio equipamento. Inclusive no período de hoje, que além do crescimento, essas tecnologias, elas têm se tornado cada vez mais acessíveis economicamente. Comprar hoje um equipamento de ultrassom não precisa gastar muito dinheiro. Existem equipamentos baratos. Eu não vou entrar no mérito do que é caro e do que é barato, do que é qualidade e do que não é. Mas um aparelho básico, simples, com uma linha bem assim básica, é possível, é acessível para as clínicas comprarem. Esse processo tem acontecido muito dentro do laboratório clínico, não é verdade? Imagina a quantidade de processadoras de hemogramas e bioquímicos, né? São máquinas que estão sendo vendidas para clínicas e hospitais veterinários. Com um preço, inclusive, muito mais acessível do que os equipamentos de imagem, de ultrassom e de raio-x. Não é verdade? E como que a patologia clínica veterinária está lidando com isso? É um desafio para eles. E aí a gente fica olhando a outra área e aí a gente se imagina, poxa, mas eu estou no diagnóstico por imagem. Será que isso vai acontecer? Em quanto tempo vai acontecer? Depende do mercado que você está. No mercado que eu estou atualmente, isso já está acontecendo faz um bom tempo. E continua acontecendo e irá acontecer. Porque o que eu vou compartilhar aqui hoje é extremamente valioso o seu crescimento profissional. Como que você vai fazer para não perder esse cliente? Conquistar um cliente já não é fácil. Requer esforço, requer técnica, requer investimento, né, financeiro para atrair, conquistar um cliente. E de repente, esse cliente resolve comprar um aparelho. E aí como é que você fica? É comum nós nos sentirmos até desvalorizados, sabia? Sabe por quê? Porque a gente sente o sentimento da substituição. É comum. Eu já pensei assim várias vezes. Sempre que isso aconteceu, tá? Eu pensei, poxa, parece que eu não presto um serviço de qualidade para esse cliente. Eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, dou horário, tenho disponibilidade, faço um super exame para ele e mesmo assim ele quer comprar o aparelho dele e não me chama mais. E aí ele, poxa, então ele não me valoriza, ele não valoriza o meu trabalho, o meu profissionalismo. Quem que vai fazer o exame para ele? Não tem a mesma qualidade que eu. Então é um sentimento de desvalorização. Eu me sentia assim, sentia no passado mesmo, eu não me sinto assim mais. Porque eu entendo por que isso acontece, eu vou falar para você aqui. Eles precisam pensar em como inovar. Só que não são só eles, não. Isso também está acontecendo no diagnóstico por imagem. Por isso que é imperdível isso que eu vou falar para vocês e que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram de ninguém. Talvez vocês possam já ter ouvido no boca a boca, conversando às vezes com algum colega, mas o que eu vou mostrar aqui são 5 passos para que você transforme esse problema em uma grande oportunidade e não perca o cliente, um cliente que você conquistou com tanta dificuldade. Eu preciso contar uma história para vocês. Eu tinha um clientaço. Sabe clientaço? Ele me pedia de 2 a 3 exames por dia. Todo dia estava lá na clínica dele. Aí eu fazia um, né? Aí aparecia um outro. Aí eu saía, ia de manhã, dava de tarde, me ligava novamente. Ele era um cliente muito bom, também no aspecto técnico, tecnicamente bom, fazia requisições completas, exames complexos que exigiam que eu estudasse, que eu me entregasse mais, não aceitava qualquer resultado. Então, assim, sabe aquele cliente que puxa o sarrafo do exame, né? Você sabe o que eu tô falando? Porque tem veterinário que você dá um diagnóstico, assim, e ele fala, que
que pena que ele tá com isso. E a sensação que dá, às vezes, é que ele tá com pena e que ele também não vai fazer nada. Aí fica aquela coisa, caramba, mas, poxa, vamos avançar, né? Vamos tentar o máximo que der. Esse cliente não é o do perfil que, ai, tadinho, e deixa pra lá. Não, 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 não. Qualquer coisa que você falou que é algo que dá pra fazer uma cirurgia, ele vai lá e faz. Ele era muito bom. E ele me ajudou a crescer em todos os aspectos. Em número de exames, em receita, profissionalmente. Até que chegou um momento em que ele me perguntou sobre um aparelho de ultrassom. E eu confesso que na época, um pouco por imaturidade, um pouco também por achar que isso não poderia acontecer. Afinal, eu tinha uma relação tão boa, estava um serviço tão bom, ele era satisfeito com o meu serviço. Ele me perguntou sobre o aparelho. Eu respondi para ele. Eu deixei para lá. Certo dia eu cheguei lá para fazer um exame que tinha agendado e ele me falou que um equipamento dele estava na próxima semana chegando lá. Mas ele falou assim, mas Vicente, você fique tranquilo, tá? Porque eu não vou deixar de te chamar. Aí eu, beleza. Passou uma semana, passou 2 semanas. Cadê o cliente? Falei, puxa, ele falou que ele ia me chamar, ele não tá me chamando mais e tal. Eu lembro da sensação, da insegurança que eu senti. Que insegurança? Vou tangibilizar mais essa insegurança. Eu fiquei inseguro de que eu não teria um número de exames e um recebimento suficiente para pagar os meus investimentos, porque eu tinha financiado o meu carro, financiado o meu aparelho, eu tinha as minhas despesas, então eu fiquei com medo de não conseguir pagar as minhas contas. Eu me senti inseguro que isso também poderia acontecer em outras clínicas. E aí eu comecei a pensar, caramba, e se todas as clínicas começarem a comprar os próprios equipamentos e parar de me chamar exame? Ao invés de crescer, eu só vou diminuir. E isso foi me dando uma angústia, um desespero enorme. Só que aconteceram algumas coisas que eu não previa. Coisas positivas, coisas boas. E que aí me gerou um aprendizado muito grande. E esse não foi o único cliente. O que eu contei, essa história desse cliente específico, foi o primeiro, aquele que eu fui exposto à situação, minha primeira experiência profissional em ser substituído numa clínica por um equipamento. Por que é um equipamento? Porque não tinha ninguém para operar. Sabe quem estava fazendo o exame? A veterinária da internação. Sabe qual era o preparo técnico que ela tinha? Nenhum, nada. Ou seja, eu fui literalmente substituído por um equipamento, porque o veterinário achou que só ter um equipamento lá, a veterinária, e aí sempre diz a mesma coisa, né? Eu vou conseguir ver. É só para fazer um cálculo, uma piometra, uma gestação, para ver se tem líquido livre cavitário. E no final das contas, eles ficam passando o ultrassom, não sabem o que é, entra para laparotomia, e aí vão assim, literalmente se virando. Mas eu não quero entrar nesse aspecto, nesse aspecto da desculpa. Por quê? Porque isso era uma revolta minha. Uma revolta. Poxa, eu fui substituído por um equipamento. Desvalorização. E eu levanto uma bandeira, né, contra a desvalorização da imagem veterinária, não é verdade? Para você que me acompanha há bastante tempo, você sabe disso, né? Você sabe disso. Para você que está no meu canal do YouTube, você sabe que eu levanto a bandeira da valorização. E se você trabalhar na imagem veterinária valorizado, vem aqui no vídeo, aqui, ó, bota um joinha aqui, curte esse vídeo, tá? Mostra pro YouTube. Esses vídeos são importantes para você. E eles também são importantes para mim, porque eu vou entender o que você precisa ter de informação para conseguir superar obstáculos e ganhar atalhos para crescer mais rápido no seu mercado. Não precisar ficar passando por um monte de perrengue que eu passei. Pensa assim, eu já passei por um monte de perrengue, você não precisa passar pelo menos 50% dele. Você vai passar, só que você pode passar com menos dor, mais rápido, com menos paralisador. Nossa, eu tive problemas que são paralisadores. Eu sou louco pela imagem. E só de imaginar, de não trabalhar na imagem, isso me dá uma angústia. Então eu não me imagino fazendo nada que não seja imagem. Entende? Então para mim não existe alternativa assim, mudar de área. Não, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que inovar. Eu tenho que entender por que o veterinário quer comprar um aparelho. É a primeira coisa que a gente precisa se aprofundar aqui. O que motiva um veterinário que já tem serviço, já pede serviço de imagem,
Você já vai lá, faz, ele encaminha para você, se você é fixo, ele mesmo assim quer comprar um aparelho. Eu vou oferecer o serviço, o cliente entra aqui, ele paga a consulta para mim, o exame para mim, a cirurgia para mim e eu ganho mais. E tá tudo bem com isso, tá bom? Tá tudo bem, não tá? É sem julgamento, ok? Tá tudo certo, estamos entendendo. Não quero esperar, né, o volante ou a agenda, né? Ou seja, ele quer entregar um serviço mais rápido para o cliente. Se ele quer entregar mais rápido, concorda que ele quer melhorar a experiência de serviço do cliente, para o cliente? Concorda que ele está querendo se diferenciar também, porque ele já tem lá? Ou seja, a clínica é um pacote de soluções para o cliente. Então, ou seja, ele quer fidelizar o cliente. Resumindo tudo isso, ele quer o quê? Fidelizar o cliente. Isso é o que ele está pensando, tá? Não significa que de fato vai acontecer. Isso vai passar pela cabeça dele para ele decidir a compra. Vamos pensar como se nós tivéssemos uma clínica veterinária, como se ela fosse nossa. E eu já vi isso acontecer, sabe? Aí o cliente, imagina um cliente, ele vem do interior, tá? O cachorro dele tá passando mal, tá com o abdômen distendido, é um cachorro de 40 quilos, com o abdômen distendido, dispineico, em choque, e ele chega na clínica veterinária. Aí ele chega lá na clínica veterinária, o veterinário vai atender, olha, precisa de fazer um ultrassom, tá? Aí o cliente, mas então vamos fazer. Não, peraí que eu vou ligar para um profissional para fazer o exame e tal. Você não tem um aparelho aqui? Você não tem esse serviço? É porque eu terceirizo e tal. Ou seja, o cliente já começa a botar uma pressão nele. Imagina que ele está lá com um paciente de 40 quilos. E aí liga para o volante, faz o exame, tá tudo ok. E aí ele também não tem internação. Eu não consigo internar. Caramba, vou ter que encaminhar para alguém. Encaminhar para alguém, mas eu vou encaminhar esse paciente para o meu concorrente, eu quero crescer. Entende? Os nossos clientes, os clínicos, eles têm sonhos e desejos como nós. Eu tenho certeza absoluta de você ter sucesso na carreira. Os nossos clientes também. E às vezes eles decidem comprar um equipamento não por ganância, no caso no aspecto dinheiro aqui, não na ganância e não no olho gordo, no sentido de querer o que é do outro. Não. Ele pensa, poxa, se eu tiver um equipamento aqui, eu vou estar agregando mais valor à minha clínica, eu vou oferecer um serviço que vai me diferenciar de um outro concorrente que tem aqui do lado, eu vou ganhar mais autossuficiência, ficar menos dependente, conseguir tomar decisões mais rápidas. Isso vai melhorar, vai me deixar até mais seguro para entrar no tratamento. Entende? Então isso tudo motiva eles. Isso é um motivador, ok? Aí ele decide comprar, ele faz uma pesquisa. Aí vai lá, procura um aparelho de ultrassom, R$10.000. Um aparelho, sim, sabe? Uma linha bem chulezinha. Ou então ele viu um raio-x, vai ver um CR usado, né? Eu não vou nem falar que ele comprou um raio-x de dentista, sabe? Um emissor de um dentista. Não, ele foi lá e comprou um CR usado. Aí ele pensa, poxa, ter o meu equipamento de imagem também vai me dar possibilidade de conseguir um alvará de hospital. Porque eu não sei se você sabe, mas as clínicas que querem ter um alvará de hospital, elas precisam ter diagnóstico, ferramentas de diagnóstico dentro do próprio hospital. Senão ele não consegue. E isso é importante para eles. A gente só precisa entender o que é importante para eles, porque se esse é o desejo deles, a gente pode dar isso para eles. A partir do momento que a gente entende o desejo dos nossos clientes, a gente dá isso para eles. Aí a clínica decidiu comprar o aparelho. Fica feliz, né? Às vezes eles entram até em financiamento, depende muito do poder aquisitivo de quem está comprando, né? Qual é o primeiro obstáculo que eles vão enfrentar? Precisa aprender a dar o diagnóstico. E é um momento de insegurança muito grande, porque até então ele só recebia laudos de piometra, piometra. Aí, às vezes, poderia ver você fazendo o exame e achava que é fácil dar um diagnóstico. Com frequência isso acontece, né? A gente vê uma pessoa fazendo algo com tanta habilidade, tanta destreza, tão rápido, tão fluido, que a gente acha que aquilo é fácil que ele está fazendo. Mas quando a gente vai fazer também, repetir, nossa senhora, aquilo é mais difícil do que eu imaginava. Verdade ou mentira? Ele só vai descobrir isso mesmo que você tente dizer para ele antes. Porque tem um aspecto técnico. Não sabe ainda. Por que ele não sabe? Porque ele não tem essa consciência ainda. Ele não foi exposto afinal, ele sempre viu e achou que o que ele já estava vendo, só porque ele estava conseguindo ver, era fácil. Não é verdade? Isso vale para o ultrassom, com as imagens do ultrassom. Isso vale com o raio-x. Isso vale com nossos exames.
Aí, quando ele começa a fazer os exames, paciente comeu um corpo estranho, suspeita de corpo estranho, ele vai lá, faz ultrassom, é gás puro, fala assim, ele vê uma imagem lá e fala, é corpo estranho. Abre, esse é o momento que ele vai começar a voltar a pensar em você. Dificuldade, incapacidade técnica vai começar a se mostrar. Você vai voltar na mente dele. Só que nesse momento, talvez ele ainda não te ligue, mas ele está pensando em você. Ele também vai enfrentar um outro problema. Qual é? Então, primeiro problema, técnico. Segundo problema, processo. Quem vai fazer o exame? Vai ser o dono da clínica? Às vezes né? O dono da clínica, ele atende, né? Ele faz uma consulta, ele faz vacina, aí o anestesista chama ele vai lá, vai para o centro cirúrgico, faz uma cirurgia, aí tem um aparelho, um paciente esperando fazer ultrassom, ele vai lá e faz ultrassom. O que acontece? Ele se sobrecarrega de trabalho. Não vai dar, em pouco tempo, ele vai querer dar, literalmente, ele vai querer encostar o aparelho. Quem não vai dar conta de ter tanto trabalho, vai perceber que aquilo não foi tão vantajoso para ele. Se ele não fizer, ele vai pedir, como foi no meu caso. Pode pedir para alguém da internação fazer e tal. Só que quando ele for fazer uma cirurgia, pensando que é uma coisa e é outra, que o resultado foi completamente diferente e o exame foi errado, esse é o segundo. Ele vai enfrentar um terceiro também. Quem é que vai fazer os laudos? Quem é que vai assinar os laudos? Aí ele fala assim, não, eu faço o exame, mas eu não entrego o laudo. Aí os tutores começam a pressionar. Poxa, mas eu paguei pelo exame. Você não vai nem emitir um laudo? E tal. Isso tudo, gente, está acontecendo. E nós, que fomos substituídos na clínica, a gente não está vendo, entende? Por isso que eu estou trazendo isso. Porque aí, entendendo esse mecanismo, esses acontecimentos, nós conseguimos transformar esse problema em uma grande oportunidade. Oportunidade, inclusive, de você se destacar ainda mais. É a oportunidade em que o seu valor vai aparecer, porque você entende que você não vai precisar nem mostrar nada. Você não vai precisar mostrar nada. Porque simplesmente o veterinário vai lembrar de você e vai dar valor para você. E ele não vai te falar isso, mas está na mente dele. E sabe quando ele vai demonstrar que ele está valorizando você e está lembrando de você? Sabe quando? É quando ele te pedir o primeiro exame pepino. Aquele que ele julga que é só você que vai conseguir fazer. Tipo de legalização de quem é que pode fazer um exame de ultrassom. Hoje, pela legislação, qualquer veterinário, basta ter um diploma, pode assinar um laudo de exame de imagem. Qualquer um. Então, qualquer veterinário, inclusive, se eu, Vicente, que trabalho com imagem desde o 4º ano da faculdade, eu já estou com 16 anos de formado, são 16 anos trabalhando exclusivamente com diagnóstico por imagem. Eu respiro isso na minha vida inteira. Se eu quiser, amanhã, fazer uma cirurgia ortopédica, legalmente eu posso. Só que eu jamais vou fazer isso. Óbvio, eu não tenho a menor competência para fazer isso. Minha competência é dar tudo mastigado para o cirurgião. Essa é a minha competência, mas ir lá fazer no lugar dele. Mas nesse momento que nós estamos agora juntos, a gente tem que jogar o jogo, não é verdade? O que fazer quando rolar essa situação? Como fazer um passo a passo? Porque isso vai ser importante. Primeiro ponto, mantenha a calma. É o primeiro passo. Mantenha a calma. Que calma eu estou me dizendo? Eu tô me referindo aqui. Calma do coração e a calma mental. Por quê? Porque isso vai envolver uma série de sentimentos. Eu já trouxe isso aqui. Você pode se sentir desvalorizado. Você pode se sentir desmotivado. Você pode se sentir, inclusive, é natural, tá? Com raiva. Que é um sentimento que eu não falei, mas eu já senti bastante. Raiva. Raiva, inclusive raiva, por quê? Por causa disso, porque eu sei que, tecnicamente, quem irá fazer o exame, quem iria, né, fazer o exame, não tinha competência e, poxa, primeiro então treina alguém para depois colocar alguém competente, porque senão isso acaba desvalorizando até a nossa área, não é verdade? Vocês concordam comigo nesse ponto? Vocês concordam? Que esse tipo de prática desvaloriza os exames? Por quê? Porque fica um exame mal feito,
superficial, e aí o tutor fica achando que na veterinária as coisas são assim, a la bazela, que está retrógrada ainda, que a veterinária ainda só cuida de bichinho, e não entende que nós já estamos num nível, num novo patamar, aumentando a expectativa de vida dos nossos pacientes de uma maneira nunca vista antes. Então, mantenha calma em relação a isso. Não julgue tanto. Não fique desesperado, até com aquela insegurança que eu senti do cliente, de eu não ter dinheiro suficiente para pagar os meus investimentos. E você não tem controle sobre isso. Sobre o que o seu cliente quer fazer, se ele botou na cabeça que ele vai comprar um aparelho de ultrassom. Ele vai comprar. Não está no seu controle. Entende? Você pode tentar convencer ele do contrário, mas eu te mostrei por que ele não vai ouvir, e também ele quer ter essa experiência. Então deixa ele ter essa experiência. Deixa e mantenha calma. Que a gente vai para o segundo passo. Segundo, mostre que você está disponível para atender. Mostre profissionalismo. Ele te avisa que vai comprar um aparelho. Olha, eu vou comprar um equipamento, tal, não sei o que lá. Aí você pergunta, quando que o equipamento vai chegar? Aí ele vai chegar daqui a 1 mês. Olha, então, eu estou disponível para continuar te atendendo até o equipamento chegar. Se mostre o quanto que você é profissional. Isso me fez lembrar uma outra situação, porque isso acontece com recorrência dentro do meu mercado. Eu já estou muito acostumado com isso. E uma vez, um cliente me chamou para conversar. Clientaço também. Geralmente são clientes bons, né? São clientes que pedem muito exame. Por quê? Porque agora a gente entende. Ele tem demanda, ele quer mostrar o diferencial dele, ele quer continuar crescendo, não é verdade? Então, muito bom. Eu ia lá na clínica dele, ele fazia mais de 50 exames por mês. Fácil. Bem fácil, mais de 50 exames por mês. Aí ele me chamou. Ele chamou eu e meu sócio, nós fomos lá. Ele falou assim, Vicente, Guilherme, cara, olha, não tem nenhum problema com vocês, tá? Não tem nenhum problema. Só que agora eu vou montar um centro aqui, tais pessoas vão pegar, vão trabalhar, vai ser assim. Me explicou que ia ser montado uma unidade de imagem dentro do hospital dele e que nós não seríamos os responsáveis mais e a gente não ia fazer mais exame para ele. E assim, na hora que ele falou, a gente falou assim, caraca, sério? Nossa, pegamos desprevenido, assim. Ele falou, olha, isso não vai acontecer na semana que vem. Isso falta uns 40 dias ainda para acontecer, mas eu estou chamando com antecedência até para vocês se prepararem, porque eu sei que vocês já são acostumados com esses exames, tem essa recorrência aqui, até para vocês se prepararem. Olha só que interessante. Ele perguntou, nesse período, vocês poderiam continuar prestando serviço aqui para mim? E naquela hora, dá uma hora que bate o quê? A raiva, né? O cara vai me substituir, meu, e ainda quer que eu fique aqui, caramba! Só que esses são aqueles pensamentos na prestação de serviço, em um serviço profissional, são pensamentos amadores, de amadorismo. Por que de amadorismo? Porque é um pensamento quase que infantil, que eu tinha. Hoje eu percebo claramente que era infantil. Na época eu não sabia, na verdade. Sentia raiva, né? Só que aí chegou e falou assim, não, beleza, nós ficamos até eles começarem. Gente, nós prestamos serviço volante para eles até o primeiro raio-x deles. Quando eles fizeram o primeiro raio-x deles, o dono da clínica falou assim, começou. Aí a gente apertou a mão um pro outro assim, eu falo assim, beleza, sempre que vocês precisarem, podem contar conosco. Mesmo eles lá tendo imagem, algumas situações, exames específicos, por exemplo, exames músculos de ultrassom músculo esquelético que eu faço, alguns exames de Doppler mais complexos, exames de tomografia, eles encaminham. Ou seja, deixei as portas abertas. Então, quando eu falo para você assim, olha, mostra disponibilidade para atendê-lo, significa que você está mostrando para o seu cliente que você não quer fechar porta nenhuma, que a decisão é dele, comprar um aparelho, ter experiência dele, se ele for fazer cagada, a responsabilidade é dele, mas que você está lá como uma profissional, que tem um princípio, né? Tem um porquê, tem a razão. E a razão é essa. Você quer mostrar que você é profissional e quer se deixar disponível lá. 3. Eu acho que agora, quando vocês ouvirem isso, eu acho que talvez vocês não concordem comigo. Eu já sei disso. Sabe o que é? O terceiro passo é você se mostrar aberto para ensinar. Não joga a sua caneta fora agora. Me promete que você não vai jogar sua caneta fora. Pode continuar anotando aí. Por quê? Porque assim, eu sei que talvez você pense como eu pensava antigamente. Como que eu pensava? O Vicente pensava. Danado.
comprou o aparelho, parou de me pedir exame, não sabia fazer exame, agora quer os pulos do gato, quer que eu faça o exame de graça, porque, né, se ele perguntar alguma coisa e eu falar o que que é, pô, eu não vou estar recebendo por isso, não é verdade? Isso era eu pensando. Esse Vicente, essa cabecinha, esse cérebro do Vicente levava a esses pensamentos, estava fazendo o quê? Eu estava sabotando o meu trabalho. Porque aconteceu uma coisa e eu aprendi. E eu preciso contar para você. É até engraçado, porque foi aí que a minha chave virou. Até então minha chave não virava, tá? Minha chave não virava de jeito nenhum. Porque que eu pensava, meu, então larga pra lá e vai. Compra seu aparelho e se vira, tá? Beleza. É mais ou menos assim. Segue essa vida que eu sigo a minha. Um veterinário, ele comprou um aparelho. E ele ficou muito tempo fazendo exame. E uma vez, ele me perguntou, ele mandou um WhatsApp para mim. Ele falou, Vicente, né, conhecido, tá? Muito próximo, inclusive, muito próximo. Vicente, dá uma olhada nessa imagem aqui. Era uma imagem que ele tinha feito. Você acha que isso é... Eu não lembro muito bem o que era, mas é mais ou menos assim. Você acha que isso aqui é um corpo estranho obstrutivo? Aí eu olhei, eu pensei como eu pensava antes. Eu falei, pô, aí eu pensei, aí logo pensei outra coisa, pensei assim, pô, já tem tanto tempo, né, cara? Ah, é corpo estranho sim. Isso é corpo estranho sim, do jeito que tá esse vídeo aqui, é um corpo estranho intestinal. E pá, depois ele me perguntou de novo um outro caso. Eu respondi. Me perguntou outro, eu respondi. Até que ele, de repente, me mandou uma mensagem assim. Ei, professor! Aí eu, ei, professor? Não deu um dia. Peguei a primeira requisição dele. Aí eu olhei assim, mandou um caso pra cá? Mas que é isso? Fui ver, era pepino. Passou um tempinho, outra requisição, outra requisição, outra requisição. Ele me perguntava, ele fazia o exame. Ele simplesmente, o cliente voltou. E mais! Estou pedindo mais exame do que ele pedia na época que eu prestava serviço para ele. Olha que loucura! Talvez nem ele acreditasse que eu ia responder. E quando eu respondi, e respondi tão rápido, ele pensou, caramba, eu tive uma dificuldade danada para saber se era um corpo estranho ou nada. Pô, o cara olhou lá rapidinho e já... Você quer saber? Eu vou encaminhar esses exames. Eu vou fazer o simples e vou encaminhar os exames. Ele simplesmente voltou como um grande parceiro. E aí, a minha chave virou. Eu falei, caramba, eu fazia tudo errado. Eu achava que eu tinha perdido o cliente. Mas, na verdade, não. O cliente só teve que viver a experiência dele. E quando ele voltou para mim, eu fiquei disponível para ele, eu virei uma referência para ele, porque quando ele me falou assim, ei, professor, entende que ele mandou uma referência? Por quê? Professores são referência, né? Quantos professores tem, né, na sua vida que é uma referência para você? Isso é natural nosso. Na metodologia de ensino nossa, que tem os professores, ficam lá falando, cuspindo matéria em cima, e se torna uma referência para nós. E aí é que tá a grande sacada. Quando o cliente decide comprar e o aparelho chega, você não somente se mostrar disponível para atender os exames, como você também vai se mostrar disponível a ensinar. E aí você cria uma outra oportunidade, que é a quarta oportunidade, você pode anotar aí, que inclusive você consegue monetizar isso, você consegue cobrar por isso. Sabe o que é? Você pode dar um curso para esse cliente. Um curso básico. Você pode dar um curso de exame FAST, beira de leito. Você pode dar um curso básico de gestação. Você pode dar um curso básico de avaliação gastrointestinal. Ou seja, entende que você está criando uma oportunidade? Olha isso. Tem uma dourada que aconteceu isso no mercado dela. E ela achou que ia ser substituída. E eu fiz exatamente essas recomendações que eu estou te dando aqui de graça. Sabe quanto ela cobrou no curso de FAST? R$3.000. E ela faturou R$3.000. E você quer saber o final da história? É que ela deu o curso, ganhou R$3.000 e ainda continuou fazendo exame lá. Por quê? Porque ela se tornou uma referência para a equipe, porque ela cobrou por pessoa. Foi uma metodologia em que, inclusive, eu orientei ela. Quando ela foi lá e deu aula, ela se tornou uma referência para eles. Ela continuou. Então, ela ganhou mais. Entende? Olha só a oportunidade. E a quinta? A quinta é que você precisa aprender a conquistar novos clientes.
Por quê? Porque mesmo você criando a sua oportunidade, o cliente voltando a fazer exame com você, isso vai ser a médio e longo prazo. No curto prazo, você vai perder exames. Então é assim, se a clínica fazia 20 exames com você, ela talvez peça 1 ou 2. Mas de 20 ela vai passar para 2. Aí o que vai acontecer? Você vai passar um período sem esses exames. Sem esses exames, você está sem essa receita. E você precisa equilibrar o que você ganha e o que você gasta, ok? Então você precisa estar preparado para esse curto prazo, porque aqui você está garantindo o seu futuro. E no curto prazo, que você perde os exames? Conquiste novos clientes. Quais são suas estratégias para substituir? Você tem que aprender a conquistar. É aí que está o ponto. E quando você sabe, você aprende a criar tanto valor no seu serviço e ganhar novos clientes, esse processo ele se torna um ciclo virtuoso. Por quê? Você ganha um cliente, esse cliente vai crescer. Você já sabe que em algum momento ele pode querer ter o próprio equipamento dele. Isso acontece. Você se planeja para recuperar ele a médio e longo prazo. E no curto prazo, você se mostra disponível e conquista novos. Você entra no ciclo. Eu faço muito mais exames do que eu fazia quando eu tinha esses clientes. Muito mais quanto, Vicente? Eu posso garantir para você 3 vezes mais. Eu entendi como é que funciona. Ou seja, é como se um cliente tivesse vida média. Literalmente. Eu estou rindo, mas isso é verdade. Os clientes têm vida média. E as empresas e os serviços que conseguem aumentar o tempo, a vida média desses clientes, eles estão em vantagens competitivas. E não só isso, e também serviços e empresas que aprendem a recuperar clientes perdidos, eles também estão na frente. Olha só, pensa assim, você frequentando um salão de beleza. Imagina, você está lá num salão de beleza, você sempre vai num salão de beleza, conhece o pessoal, e por algum motivo, às vezes o cabelo não ficou tão legal, você não gostou muito daquele corte, você viu que estava perdendo um pouco a qualidade, você experimenta um outro salão de beleza. Aí você vai num outro salão de beleza. Quando você está no outro salão de beleza, você naturalmente está criando uma comparação. Porque você está indo em salão de beleza. E isso não significa que você nunca mais vai voltar para o salão de beleza, a não ser que tenha dado um BO muito grande e você não tenha gostado. Mas eu não estou falando desse cenário, eu estou falando de um cenário que você gostava do salão. Qual é a chance? A chance é que você vai para um outro lugar, experimenta um outro salão e depois você volta. Depois você volta. Ou seja, os clientes são isso. Você sai e volta, sai e volta. E outra coisa, se liga nisso aqui que eu vou falar. Nas clínicas, é uma clínica, vários veterinários. Então vamos botar aqui que tem uma clínica e tem 5 veterinários. Aí eu vou te perguntar, quantos clientes você tem? Uma clínica e você tem 5 veterinários nessa clínica, ok? Quantos clientes você tem? Você não tem um. É uma clínica com 5 clientes. E se um clínico desse sai e vai para uma outra clínica? Entende que ele pode te chamar em uma outra clínica? Só que a clínica que comprou o aparelho não te chama mais. Mas a clínica saiu. Um clínico saiu, foi para o outro. E essa dança das cadeiras acontece. E aí, quando você mostra seu profissionalismo, torna disponível para eles, você ainda está presente para eles. E ele vai lembrar de você quando ele mudar de clínica. Entendeu como é que você trabalha com os clientes? O impacto da perda do cliente é mínima. Lembrando que eu estou considerando tudo aqui que a clínica está comprando o próprio aparelho. E quem vai fazer os exames é quem é dentro da clínica.